Olá, galera do Arena Apologética. Estamos começando mais um debate aqui no nosso canal. E o canal Arena Apologética, ele foi criado para dar o espaço aí para as discussões que acontecia no WhatsApp, né? Hoje a gente coloca aqui ao vivo, né, as pessoas para debater alguns assuntos. Da mesma forma que era feito no WhatsApp. Danilo, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, né? Fique à vontade, pode começar. Muito bem, a minha pergunta para o Wallace é uma pergunta bem simples, que está dentro logo do título do nosso tema. O que nós podemos entender como sendo dom de línguas dentro do contexto novo testamentário, neotestamentário? O que nós podemos entender como sendo dom de línguas no contexto neotestamentário? Essa é a pergunta. Wallace, você entendeu a pergunta? Entendi sim, Ronaldo. Tá ok. Então, fique à vontade. Você tem 5 minutos para você fazer a sua resposta. O seu tempo está na tela, pode falar. Bem, o que eu entendo sobre o dom de línguas em Atos é o seguinte: é um dom que Deus deu aos seus discípulos para que seja pregado o Evangelho, né? Para que o Evangelho chegasse até os confins da terra. E como se deu isso? O dom de línguas que eu entendo e a minha denominação entende é aquele dom de línguas idiomáticas e inteligíveis, né? É aquele dom que a pessoa não, os apóstolos não falavam outras línguas terrenas, né? Outros idiomas, e que era preciso que o evangelho, as boas novas fossem pregadas. Então, dentro disso, Jesus, Deus, mandou o Espírito Santo para capacitar os discípulos a falar outras línguas, certo? Para que essas boas novas chegassem à sua igreja, né? Por exemplo, Pedro falava aramaico, se eu não me engano, e discursou, falou, e essa língua de Pedro e aramaico, ela chegou àquelas outras nacionalidades que tinham línguas diferentes da de Pedro. Então, o Espírito Santo capacitou Pedro para que Pedro pudesse fazer o seu discurso em aramaico e a igreja entendesse cada um em sua própria língua, certo? Eu entendo que em Atos, de alguma forma, teve a manifestação de dois dons, tanto o dom de línguas quanto o dom de interpretação. E no decorrer do debate, nós iremos descobrir se esse dom de interpretação foi através do Espírito Santo diretamente ou se foi através dos outros apóstolos, de outros seres humanos, né? Mas, basicamente, o dom de línguas é a capacidade que o Espírito Santo deu de os seus apóstolos transmitir seu evangelho sem ter conhecimento de línguas que eles não dominavam. Então, é essa a minha resposta. Ok. Danilo Estéreo, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Seu tempo está na tela. Fique à vontade, pode começar. Muito bem, nós encontramos esse termo línguas na Bíblia, no Novo Testamento. Para a nossa língua portuguesa, é apenas o mesmo termo, línguas. Mas na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento, não. Nós temos dois termos diferentes. Nós temos glosa e temos dialectos. Então, esses termos eles são usados de uma forma bem peculiar. Em Atos 2, nós encontramos ali dialectos, mas nos demais textos, como 1 Coríntios 14, nós encontramos glosa. Ou seja, não é o mesmo tipo de língua, eles não são sinônimos.
Então, nós entendemos, nós pentecostais, que as línguas aparecem no Novo Testamento não apenas como dom de línguas, que nós vamos aprofundar no restante do debate, mas elas aparecem também como sinal que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, que é o que acontece em Atos 2. Em Atos 2, nós temos o batismo com o Espírito Santo, coisa que ainda não tinha acontecido com os discípulos, apesar deles já terem recebido o Espírito Santo, enquanto Jesus estava aqui na terra com eles, mas eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. E o próprio Jesus deixa isso claro em Atos 1. Então, nós temos aí as línguas como sinal e as línguas como dom. Portanto, são duas modalidades. Além disso, nós temos as línguas como dom, sendo línguas para edificação pessoal, línguas para intercessão e línguas que são um sinal para os incrédulos. Também temos aí o dom de variedades de línguas, que precisa de interpretação para que ele seja equivalente à profecia. Ou seja, não é o mais correto de nós usarmos o mesmo contexto e as mesmas regras para toda vez que aparece falando no Novo Testamento sobre línguas. Porém, nós temos que analisar cada contexto e ver onde ele se encaixa. Se as línguas estão ali como sinal ou se elas estão como dom espiritual. Então, fazendo essa distinção, nós podemos discorrer de uma forma bem detalhada sobre o dom de línguas no Novo Testamento. Ok. O Wallace Targino, você agora vai ter aí seus 3 minutos para você fazer a sua pergunta para o Danilo Estéreo. Fica à vontade, o tempo está na tela, pode começar. Bem, vamos lá. Em Atos 2, no verso 4, fala que todos falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. No verso 7, os ouvintes confirmam a origem de quem estava falando essas línguas, que identificaram como sendo galileus, né? Então, a minha pergunta ao pastor Danilo Estéreo é o seguinte: no verso 14 em diante de Atos 2, só Pedro discursou, e creio que foi em sua língua materna, suponho que tenha sido o aramaico, um idioma, um idioma conhecido, né, inteligível. Aí eu pergunto para o pastor Danilo Estéreo, a sua denominação e o senhor, pastor Danilo Estéreo, como que o senhor entende que houve a interpretação do discurso de Pedro para as outras nações que estavam ali presentes? Como se deu essa interpretação? Danilo, você conseguiu entender a pergunta? Sim, entendida. Ok. Você tem 5 minutos para fazer a sua resposta, seu tempo está na tela, fica à vontade, pode começar. Ok. Em primeiro lugar, nós temos que observar que naquele tempo existia uma língua que era universalmente conhecida, o grego. Desde o tempo do Império de Alexandre, a língua grega tinha se espalhado por todo aquele império. E os romanos, quando dominaram, também aproveitaram-se disso. Então, não é correto nós acharmos que as pessoas que estavam ali, que eram peregrinos vindos de outras nações, prosélitos do judaísmo, que eles conheciam apenas e tão somente a sua língua materna. Era muito comum naquele tempo as pessoas terem uma segunda língua, e essa língua muitas vezes era o grego. Além disso, tinha o aramaico, que era uma espécie de um grego misturado com hebraico, mais popular, mais ao estilo do povo. Portanto, não é difícil nós entendermos que ali, naquele momento, Pedro, falando na sua língua materna, foi entendido pelas pessoas, porque não por um milagre, mas sim porque elas tinham conhecimento da mesma língua, eles já tinham uma língua em comum, além da sua língua materna. Então, não é necessário dizer que ali houve um milagre de interpretação de línguas, porque as pessoas tinham conhecimento de uma língua comum entre elas. Mesmo Pedro sendo galileu e falando aramaico, não era difícil entender que era uma língua comum também às demais pessoas. Os peregrinos que vinham de outras nações a Jerusalém, eles geralmente falavam aquela segunda língua. Os adeptos do judaísmo, mesmo morando em outras nações.
Então, essa seria uma explicação bem simples, até porque a Bíblia não nos fala que tenha acontecido um milagre de interpretação. A Bíblia não nos diz que Pedro falou na língua dele e as pessoas que estavam ouvindo o sermão entenderam na língua delas. Então, onde a Bíblia não fala, a gente não pode deduzir. O homem se cala. Essa seria, portanto, a resposta mais simples. Ok. Wallace Targino, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, seu tempo está na tela, pode começar. Bem, com todo respeito ao pastor Danilo, mas se não houve um milagre, se não houve nada de sobrenatural, como o pastor Danilo explicou na sua fala, eu me pergunto para que houve, então, o batismo do Espírito Santo em Atos 2. Qual foi a finalidade ali, naquele exato momento? Nós sabemos que no início do capítulo 2, é dito que os que estavam ali de outra nacionalidade se surpreenderam e se admiraram que aqueles homens falavam, cada um em sua língua materna. É dito muito claro isso. Então, houve sim ali alguma coisa extraordinária, né? Algum milagre, alguma coisa sobrenatural. E contra isso, desqualificar o próprio dom de línguas de Atos 2. Então, como nós já observamos no capítulo 2, que até eles brincaram, achavam que os apóstolos estavam bêbados, estavam embriagados. E quando que Pedro toma a palavra e descreve tudo o que estava acontecendo. Entendo a explicação do pastor Danilo, mas dizer que em Atos 2 não houve coisas sobrenaturais, não houve milagre ali, é desqualificar o próprio dom de língua de Atos 2 e, consequentemente, deixar em xeque o dom de 1 Coríntios 14, certo? Porque dentro do mundo pentecostal, eles colocam outras línguas como sendo justamente a língua estranha de 1 Coríntios 14. Então, veja, se a gente acreditar que realmente Pedro falou em aramaico ali e os outros que estavam ao redor já entendiam bem o aramaico, já eram poliglotas, o dom de língua fica comprometido. Por quê? Porque o dom de língua foi dado para que o evangelho fosse espalhado a todas as criaturas, certo? E Pedro não falava outra língua, e nem os outros apóstolos. E quando eu penso que Pedro, vamos dar o exemplo, como português, né? O meu amigo que é japonês já entende, porque ele falava japonês, português e o aramaico de Pedro, isso me deixa muito triste em relação a esse dom de língua dado no exato momento que a igreja é batizada, no exato momento que eles são batizados pelo Espírito Santo. Então, se eu pensar da forma que o pastor Danilo explanou, eu creio que, na minha concepção, se eu entendesse dessa forma, eu estava botando em xeque esse dom, estava botando em xeque o Espírito Santo. Mas entendo a explicação do pastor Danilo, respeito o ponto de vista dele. Mas é bem claro em Atos, não precisa uma leitura muito estendida para a gente entender que houve ali uma interpretação, seja ele do Espírito Santo, certo? Que fez as pessoas entenderem, e seja o intérprete pelos próprios apóstolos que estavam lá. Poderiam ter recebido o dom de interpretação, e no momento que Pedro discursava, eles interpretavam para aqueles que estavam presentes. Esse é o meu entendimento, e eu acho que é um entendimento muito mais coerente, muito mais dentro da proposta do dom de línguas. Ok. Encerrei.
Encerramos então o nosso primeiro bloco.